tema da palavra que eu quero estar repartindo hoje aqui entre nós é Jesus, o nome sobre todo nome. Jesus, o nome sobre todo nome. Aproximadamente 2000 anos atrás, numa tarde de sexta-feira, Jesus ali na cruz, no Calvário, aproximadamente às 3 da tarde, Jesus, ele deu a sua vida por mim e por você. Jesus morreu naquela cruz. Por volta de 6 horas da tarde, ele foi sepultado. E no amanhecer de domingo, de sábado para domingo, ao amanhecer, Jesus, ele ressuscitou. Eu coloquei a imagem, não sei se está tão nítido assim, mas a gruta está vazia. O túmulo está vazio. Jesus não está mais entre os mortos. Jesus venceu aquele que era para ser um ponto de receio e de medo para toda a humanidade. Toda a humanidade, todo ser humano tem um medo, o medo do fim, a incerteza do fim. Mas Jesus, ele é a ressurreição. Jesus, ele é a vida. Jesus é o ressurreto dentre os mortos. Jesus, ele ressuscitou. Hoje, domingo de Páscoa, domingo também, que nós chamamos de domingo da ressurreição, onde nós celebramos a ressurreição de Jesus, ocorrida aproximadamente 3.000 anos atrás, lá no Calvário. A Páscoa, que nós comemoramos hoje, ela é a principal celebração, também a mais antiga e importante festa cristã. O domingo de Páscoa, ele marca o ápice da paixão de Cristo por mim e por você. A Páscoa ela está ligada diretamente à Páscoa judaica e ao Êxodo relatado no Antigo Testamento. Você pode obter melhores detalhes e mais detalhes dessa palavra na série que o Anésio tem ministrado aqui na nossa comunidade, acessando o nosso site, carisma.com.br. Você vai ter ali disponível gratuitamente para você a história do Êxodo e do povo de Deus. Pois bem, a ressurreição de Jesus, ele ressuscitou dentre os mortos, e depois que ele ressuscitou, ele passou ainda por 40 dias falando, conversando com seus discípulos, falando de todas as coisas relacionadas ao reino de Deus, que é o governo de Deus sobre a vida dos homens. E depois disso, Jesus subiu, foi assunto, subiu aos céus, foi glorificado, foi exaltado, recebeu um nome que está acima de todo nome, como Paulo, por exemplo, o apóstolo, em Filipenses, no capítulo 2, a partir do verso 9, Paulo diz assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus foi para o Senhor, recebeu um nome que está acima de todo nome, mas ele disse que não nos deixaria só. Jesus, ele disse que enviaria um outro eu, o Paráclitos, chamado para ficar ao lado e auxiliar, o Consolador, o Espírito Santo de Deus. No Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 26, diz Jesus: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos dará testemunho de todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Só a palavra de Deus para mim e para você, nós não estamos sós. Jesus, ele foi, mas ele deixou conosco, ele enviou a mim e a você o Espírito Santo, o Espírito vivificante, o autor da vida para a vida, na minha vida e na tua vida, para nos lembrar de todas as coisas que Jesus nos ensinou, nos ordenou. Evangelho de João, capítulo 15, no verso 26, diz assim: quando, porém, vier o Consolador, ou seja, aquele chamado para ficar ao lado e auxiliar, o outro eu, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. A palavra de Deus diz no livro de Atos dos Apóstolos que Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo e com o poder, e ele andou por toda parte, fazendo bem, curou todos os oprimidos do diabo. Por quê? Porque Deus era com ele. Deus ungiu, Deus capacitou Jesus. Jesus está dizendo agora para mim e para você que temos fé, confessa que entregamos o governo da nossa vida a Ele. Aquilo que eu comecei a fazer, vocês vão fazer também. Vocês vão fazer o que eu fiz e vão fazer coisas ainda maiores. Aquele mesmo Espírito, aquela mesma porção, aquela mesma medida de graça que estava no meu coração, na minha vida, agora eu deixo por sobre a sua vida.
A mesma medida de ousadia que Deus, o Pai, confiou a mim. Imagina Jesus dizendo, eu estou agora confiando isso a você. No Evangelho de João, no capítulo 14, a partir do verso 12, Jesus declara assim, eu afirmo a vocês, e isso é verdade, quem crê em mim fará as coisas que eu faço, e até maiores do que estas, pois vou para meu Pai. Essa é uma verdade que precisa ficar guardada, gravada no nosso coração, para que eu e você possamos vir a praticar essa palavra. Jesus, o nosso Mestre e Senhor, disse que nós faríamos o que Ele fez. Hoje nós estamos comemorando a Páscoa, domingo da ressurreição. Pois bem, esse Cristo, vivo agora em mim e em você, continua operando. Deus está atuando e decidiu contar comigo e com você. Deus decidiu contar com as nossas vidas para que o poder miraculoso continue operando nas nossas vidas nesse tempo chamado hoje. Como disse o Lorival na semana passada, nós precisamos ter uma vida e estar sempre cheios do Espírito Santo. Eu quero lembrar a você que estar cheio do Espírito Santo é estar cheio do Espírito de Jesus. Cheio do Espírito do Cristo vivo, ressurreto dentre os mortos. Dar continuidade a tudo aquilo que Jesus começou a fazer aproximadamente 2000 anos atrás. Lucas, o autor do livro de Atos, na realidade foi ele quem escreveu o livro de Atos, ele relata acerca da descida do Espírito Santo sobre a vida de todos os discípulos de Jesus. Lucas também relata qual era o estilo de vida daquele povo, daqueles primeiros irmãos, no primeiro, segundo, no terceiro século, qual era o estilo de vida que aquele povo tinha. O sobrenatural acontecia na vida daqueles homens, daquelas mulheres, na vida dos discípulos de Jesus, de uma forma totalmente natural. Eu separei aqui uma série de anotações, entre as minhas anotações aqui, uma série de testemunhos de ação do poder do nome de Jesus, o nome sobre todo nome, atuante hoje ainda. Mas eu quero começar aqui de trás, livro de Atos, no capítulo 2, a partir do versículo 42, o texto diz assim, eles, falando acerca dos discípulos, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, grava isso. Havia temor no coração daquele povo, não era um povo que vivia simplesmente de oba-oba. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas, e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Você percebe qual era o estilo de vida da igreja? A igreja tinha, no meio da sua vida, no meio da vida comum, maravilhas, prodígios, milagres, sinais miraculosos eram feitos pelo intermédio daqueles homens e mulheres apaixonados, tementes ao Senhor. Por quê? Esses sinais chamados sobrenaturais aconteciam de forma tão natural. Havia uma dedicação, havia uma medida de perseverança naqueles homens, naquelas mulheres, no ensino. Havia uma dedicação nos princípios contidos nas Escrituras Sagradas que nos proporcionam vida, que nos proporcionam saúde. Hoje eu quero, em nome de Jesus, o nome sobre todo nome, encorajar você, motivar você, lembrar você de quem você é em Cristo e do que Deus quer continuar realizando através da sua vida. Sinais, prodígios, maravilha, o espetacular acontecendo de forma totalmente natural na vida de qualquer um de nós. Não tem que ser pastor, no pastor Gil, no Gernando, no Anésio, não. É em todo o discípulo de Jesus. Precisa haver essa dedicação, precisa haver essa medida de perseverança no ensino, na palavra de Deus, apaixone-se pelas Escrituras Sagradas. A consequência de uma vida aos pés da cruz, a consequência de uma vida de uma pessoa que é íntima do querido Espírito Santo,
vai sensibilizar o teu coração, vai sensibilizar você para que você possa ser usado por Deus, para que o miraculoso aconteça de forma totalmente natural, aonde quer que se faça necessário. Parte do meu trabalho como pastor, eu faço muitas visitas, e já eu falo, vou citar aqui alguns dos muitos testemunhos de experiências que tenho tido no Senhor. Parte desses, eu faço visita num hospital que nós desejamos tanto achar porta aberta, central aqui em Osasco. Eu faço visita todas as quartas-feiras naquele hospital, em às vezes duas alas, A e B, são 1 ou 2 andares, orando, ministrando paciente por paciente, trazendo uma palavra específica, lembrando, é um hospital público, então não é um leito ou 2 por quarto, é 6 a 8 leitos por quarto. Quando você sai a falar com o outro ali está ouvindo. Então, para ele, a palavra tem que ser específica. Significa, esteja sempre cheio do Espírito, apaixonado pela palavra. A consequência de uma vida com intimidade com o Espírito Santo vai deixar você sensível e apto para que o sobrenatural aconteça de forma totalmente natural. Todos que me ouvem agora, nesse momento, desejam força, desejam eficácia na sua vida espiritual, desejam uma vida espiritual saudável, mas o quanto nós nos empenhamos para isso, o quanto você tem se empenhado, você deseja uma vida espiritual saudável? Você precisa se empenhar. George Miller tem uma frase muito interessante, ele diz assim: o vigor da nossa vida espiritual está na proporção exata do lugar que a palavra de Deus ocupa em nossa vida e pensamento. O vigor da tua vida espiritual está na proporção exata do lugar que a palavra de Deus ela ocupa na tua vida e no teu pensamento. É a minha pergunta para que você reflita e rapidamente se arrependa, caso tenha alguma coisa de errado. Qual é o lugar que a palavra de Deus ocupa na tua vida, meu irmão? Qual é o lugar que a palavra de Deus ocupa nos teus pensamentos? A tua mente é dirigida por quê? Nós precisamos ser norteados pelos princípios contidos nas Escrituras Sagradas. O livro de Provérbios, no capítulo 4, verso 23, diz assim: tenha cuidado com o que você pensa, porque a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Aonde a mente do homem vai, o homem segue. Se você é uma pessoa, um homem, uma mulher apaixonado por Deus, apaixonado pelas Escrituras, e a palavra de Deus tem primazia na sua vida, a palavra de Deus tem um lugar de importância na sua vida e no seu pensamento, tudo que você fizer vai ser bem sucedido. Você vai andar segundo os princípios da palavra, você vai estar sensível no seu coração para ouvir e sentir as direções do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Jesus, o ressurreto dentre os mortos, aquele Cristo pelo qual, através, Deus realizava ali milagres ali extraordinários, pois bem, aquele mesmo Espírito agora está dentro de mim, está dentro de você, querendo, desejando ardentemente continuar a realizar o espetacular, o sobrenatural, de uma forma totalmente natural. Aonde estão os sinais? Aonde estão os prodígios? Aonde está o miraculoso no meio da igreja hoje? Compete a mim e a você trazer a responsabilidade para nós. Eu trago para mim, você traz para você. Eu preciso trazer de volta de uma forma totalmente natural o sobrenatural de Deus agindo na igreja. Agindo na igreja. Para isso eu tenho que tomar cuidado com o que eu penso, porque a minha vida ela é dirigida pelos pensamentos. No nascedouro da igreja, registrado ali por por Lucas, no livro de Atos dos Apóstolos, fala ali acerca da vida da igreja, fala ali acerca do relacionamento dos irmãos entre si, o valor que eles davam à comunhão, a importância que eles davam em estarem juntos, mas fala também do zelo desse povo pela palavra de Deus. Era um povo zeloso, era um povo que se reverenciava à palavra de Deus. A palavra não é simplesmente parte de um rolo, parte de um livro, para a gente hoje, parte de um arquivo digital. Não! A palavra ela é viva, a palavra ela é eficaz e a palavra ela está aqui. A palavra ela está aí. Valorize a palavra de Deus. Havia dedicação na prática à comunhão entre aqueles primeiros discípulos de Jesus. Eles participavam ali, comiam juntos, eles entendiam o valor e a importância dos relacionamentos.
Quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos. Nesse lugar de unidade, Deus ordena a sua bênção. Não é um lugar físico, mas é o ambiente gerado pela comunhão. Eles valorizavam o tempo de oração, não somente pessoal, mas também o tempo de oração coletiva. Qual lugar, qual tempo, qual espaço que você tem de oração pessoal na sua vida devocional? Qual é o lugar, tempo, espaço que você tem de oração coletiva? Você tem companheiros de oração? Nós precisamos ter companheiros de oração, nós precisamos ter aqueles chapas, não é? Nós temos o Clube da Picanha, eu, Lorival e o Gernando, a gente instituiu o Clube da Picanha, toda semana nós nos reunimos, muito bate-papo, muita risada, muito churrasco, né? E depois a gente abre o coração, e depois nós falamos bastante da palavra, oramos, guardamos a vida um do outro, somos um pelo outro. Você tem amigos que você possa se abrir e ser você mesmo? Você tem quem te encoraje? Você tem quem te motive? Você tem quem está ao seu lado, caso porventura você venha tropeçar? O Clube da Picanha já está instituído, agora monte o seu. Monte o seu. Tenha amigos, desenvolva um tempo gostoso. Todas as vezes que eu vou sair, dependendo me entenda a expressão, missão que eu vou sair, eu tenho alguns grupos no WhatsApp, e eu peço um SOS, olha, eu estou indo para tal lugar, ore por mim. Eu preciso que os irmãos orem por mim, para que a graça de Deus flua, não é mérito meu, é graça de Deus. É necessidade das pessoas sendo suprida, alguém tem que se disponibilizar, se disponibilize em nome de Jesus. Tudo isso acontecia, sinais, prodígios e maravilhas, por quê? Porque havia temor no coração daquele povo, temor é o respeito, temor é reverência, temor é reconhecimento de valor das coisas de Deus. E a minha pergunta para você, onde está o temor hoje na igreja do Senhor? Vamos ser um povo temente? Onde está o temor? Onde está a reverência ao Senhor? Se nós desejarmos que maravilhas e sinais aconteçam, maravilhas e sinais que acompanham a pregação, não acompanha o pastor, acompanha a pregação do Evangelho, acompanha o testemunho de Jesus, Senhor. Se nós quisermos que o sobrenatural aconteça de forma totalmente natural, nós precisamos rever a nossa postura, nós precisamos rever o nosso estilo de vida, nós precisamos rever os nossos conceitos. Domingo de Páscoa, que gostoso! Estamos aqui louvando, adorando, magnificando. Já comi meu chocolate hoje, que eu ganhei em casa também, eu sou chocólatra, né? Mas acima disso tudo, é o Cristo ressurreto, é o primogênito dentre os mortos, aquele que realizou enquanto fisicamente vivo, hoje continua realizando, mas agora Ele quer contar comigo, e eu estou falando, Senhor, eis-me aqui, conta comigo. Eu estou disposto, estou disponível para ser ferramenta útil do Senhor, onde quer que o Senhor, porventura, precise. É preciso desenvolver uma vida de temor. Provérbios 1,7 diz assim, o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Meu irmão, se você quiser ser sábio, você precisa primeiro temer a Deus, o Senhor. Tema o Senhor. Tenha uma vida contínua de temor ao Senhor. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Na vida da igreja primitiva, ali no seu nascedouro, eles eram um povo comum, gente simplesmente apaixonadas por Deus. Os cristãos, eles não eram esquisitos, eles não se diferenciavam dos demais pela sua maneira de vestir, pelo jeito que penteavam ou pelo corte de cabelo que tinham, eles se diferenciavam sim pela maneira de viver. Que a nossa maneira de viver, como Paulo, o apóstolo mesmo diz, que a minha vida e a tua vida precisa ser uma carta para ser lida pelas pessoas, que a minha vida e a tua vida seja essa diferença na vida das pessoas. Por conta disso, eles eram um povo simpático, eles contavam com a simpatia de todo o povo, e por serem um povo simpático, uma comunidade acolhedora, o Senhor acrescentava diariamente os que iam sendo salvos, não era um povo chato. Essa normalidade, no entanto, ela incluía uma experiência de vida sobrenatural, que nós chamamos de sobre-humano. O que vinha a ser esse sobrenatural? A própria palavra sobrenatural, ela já sugere, considera-se sobrenatural um fenômeno qualquer, que não tenha uma causa natural. Isso é sobrenatural.
E esse sobrenatural precisa acontecer de forma natural nas nossas vidas, na minha vida e na tua vida, nós que confessamos Jesus, Senhor. Nós que magnificamos o ressurreto dentre os mortos. Jesus tem um nome acima de todo nome e decidiu contar comigo e com você para que esse espetacular, o sobre-humano, continue acontecendo nas nossas vidas. Sinais e prodígios eram a ordem natural do dia na igreja primitiva. Era um povo em que o espetacular, em que os sinais, em que os prodígios aconteciam de forma totalmente natural. Você anda por aí, você anda pelas vias, você anda pelos coletivos, você percebe quanta atrocidade existe, quanta carência de Deus existe. Você percebe a fome, sede das pessoas de Deus. Você vê a inexistência de vida em pessoas que você toca, em pessoas que você relaciona. Seja você o instrumento da vida. Seja você usar o poder do nome de Jesus, nome sobre todo nome, e com teu estilo de vida, usando o poder do nome de Jesus, ser ali o canal para que sinais, para que prodígios possam acontecer ali de Deus, usando você como canal, não para tornar o seu nome célebre, mas para glorificar e exaltar o nome de Jesus. Isso não acontecia debaixo de uma aura mística, muito menos esquisita, mas num ambiente de normalidade. É normal. Milagre não é para, não, milagre é comum, o milagre, ele precisa. Pedro, ele andava, e por onde a sombra dele tocava, acontecia alguma coisa, acontecia milagre. Ele não falava, ele não precisava tocar, a sombra dele curava. O que ele tinha de especial, diferente de mim e de você? Temor a Deus, paixão pelo Senhor. Só isso. Um homem comum, mas apaixonado por Deus. Nós não podemos compreender como a igreja pode experimentar uma vida plena dessa ação do sobrenatural de Deus, a menos que entendamos os princípios que operam no mundo espiritual. O mundo espiritual é mais real que o natural. Aqui eu estou vendo esse púlpito, sólido, estou vendo, estou tocando, estou apoiando, mas o mundo espiritual é mais real do que isso tudo. Que o Senhor abra os nossos olhos para que nós possamos ver. Que o Senhor abra os nossos olhos para que nós possamos ver como Ele vê. Por isso, dentro de um contexto aqui de vida da igreja, tornando essa palavra agora praticável ao nosso coração, eu quero, junto com você agora aqui, buscar compreender como é que funciona a fé, como ativar através da fé o poder sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Amém, irmãos? Beleza? Conselho, desenvolva a sua fé em Deus. Todos nós, quando entregamos o governo da nossa vida ao Senhor, recebemos uma porção de fé, e essa fé precisa ser trabalhada, essa fé precisa ser estimulada, essa fé, ela precisa crescer. Faça a sua fé crescer. Eu separei muitos textos mesmo, para poder estar repartindo hoje aqui com você, porque a palavra de Deus é um dos mecanismos pelo qual Deus acrescenta e fortalece a nossa fé, quando você se expõe à pregação do Evangelho, à pregação da palavra de Deus, que é acrescentado fé. E eu separei vários textos para que nós possamos estar lendo. Recomendo você depois, durante a semana, a ouvir essa palavra várias vezes. Está ali disponível já, todas as telas que nós vamos estar postando aqui, já está disponível. Pega um caderno, pegue uma caneta, ou pegue o seu computador, abra, vá ouvindo, vá acompanhando e faça as suas anotações, desenvolva a sua fé. O que vem a ser a fé? Fé é a confiança intensa, com aplicações práticas para agora, naquilo que Deus diz ao seu respeito ou ao seu favor. Fé como confiança intensa, mas aplicações práticas também. Não adianta ter confiança e não ter aplicações. Na Epístola de Tiago diz assim, olha, pelas minhas obras eu vou mostrar a minha fé. Dá para se dimensionar a fé. De que forma que dá para dimensionar a fé? Tanto a fé quanto o amor dá para ser dimensionado. Através das obras, através das ações. Então, não adianta simplesmente ter uma confiança intensa, precisa ter aplicações práticas para o agora, tem que ser algo que você pratique, algo que você vive, e não simplesmente, eu estou guardando no meu coração, sou uma pessoa cheia de fé. Tudo bem, tem gente morrendo do seu lado, e você aqui cheio de fé, só para você, não vale nada.
Fé também é o meio pelo qual nós usufruímos das promessas e bênçãos de Deus, que nós possamos, em nome de Jesus, começar a usufruir das promessas e bênçãos que Deus tem para nós. Paulo, em Romanos 10, no verso 17, diz assim, e assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Quando nós nos expomos à pregação do Evangelho, a nossa fé ela é acrescentada. Quando a nossa fé ela é acrescentada e a nossa fé também ela é fortalecida no Senhor. Agora, com essa fé acrescentada, com essa fé fortalecida, o que nós precisamos fazer? Colocá-la em ação. Não adianta ser tão enfesado, tão cheio de fé e não ser funcional. Não ser funcional. Nós precisamos colocar a nossa fé em ação. Quando nós nos expomos à pregação do Evangelho, essa fé ela é acrescentada, essa fé ela é fortalecida. Agora, com a fé fortalecida, nós precisamos testemunhar de Jesus. Usar o poder e a autoridade do nome de Jesus, um nome sobre todo nome, nesse tempo chamado hoje. Exerça a sua fé para testemunhar. Meu irmão, eu tenho uma limitação, por exemplo, eu tenho um pouco dificuldade de falar em público. Mas eu entendo que parte da razão da minha existência é ser comunicador, é ser pregador. Parte da razão da minha existência é pilhar irmãos com palavra de Deus para que se levantem no poder do nome de Jesus. Eu venço essa limitação por fé. Todo começo de ministração, você não tem noção como canela bate. Eu estava conversando com o Robson, quase chutei as pedaleiras dele ali na guitarra, né? Quase desequilibrei ali. Você não tem noção o nervoso que dá, a ansiedade que dá, a palpitação que dá, a boca seca, dá aquela arritmia, a perna treme, né? De tensão, porque não é para aparecer, mas é para tornar o nome de Jesus exaltado, glorificado. É para fundamentar e para estabelecer, irmãos, para ser ferramenta de Deus, para descortinar, revelar, isso é tirar o véu, é descortinar os olhos de irmãos e irmãs à exposição da palavra de Deus. Então, vença as suas limitações. Nós precisamos exercer a medida de fé para testemunhar. O livro de Atos é um livro tremendo. Quer ficar mais apaixonado pelo Senhor? Quer sair pilhado, orando por pessoas, testemunhando do nome de Jesus? Leia o livro de Atos dos Apóstolos. Na realidade, poderia até mesmo se chamar Atos do Espírito Santo, através dos discípulos de Jesus. Discípulo sou eu, discípulo é você. Ou seja, Atos do Espírito Santo através do nosso cotidiano. Que nós possamos nos apaixonar. E no livro de Atos relata Pedro e João, quando num determinado episódio eles curam um mendigo aleijado ali, esse homem tem uma experiência com o Senhor. Atos capítulo 3, no verso 16, depois que esse homem recebeu essa cura, diz assim, pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Pela fé aonde? Fé no nome de Jesus. O que curou? O nome. Que nome? O nome de Jesus. O nome sobre todo nome. Curou essa pessoa, curou este cidadão. Quando nós testemunhamos acerca da vida, quando nós testemunhamos acerca da obra de Jesus, a fé é gerada no coração de quem está ouvindo essa palavra. Você vai falando da vida, você vai falando da obra. Cantamos aqui canções tremendas, falando acerca da vida e da obra, do amor do nosso Senhor. E quando eu e você, ousadamente, começamos a falar acerca da vida e acerca da obra, fé no coração das pessoas é gerada pela palavra de Deus. E eles obtêm a fé, e como diz aqui, pela fé, no nome de Jesus, o nome curou esse homem. Portanto, testemunhem com fé, com ousadia, seja uma pessoa intrépida no Senhor, meu irmão, em nome de Jesus. A fé que vem por meio dele, lhe deu esta saúde perfeita. A fé que vem por meio de Jesus. Quantas pessoas você conhece? Traz aí a tua memória. Quantas pessoas você conhece que passam por algum tipo de aflição ou limitação, impedimento, síndrome do pânico? Tem tantas síndromes que acontecem hoje em dia. Quantas são as pessoas que estão passando por um problema semelhante? Opressões? Pois bem, meu irmão, o libertador, o ressurreto dentre os mortos, está dentro de você. Seja você canal para a vida dessa pessoa.
Apaixone-se pelo Senhor. Tem aqui entre nós uma querida que, tempos atrás, uns anos atrás, passou por um problema muito difícil, foi diagnosticada câncer, e um dos sinônimos dessa doença é morte. Começamos a orar por ela, começamos a acompanhar a vida dela, separei vários textos nas Escrituras, do poder e autoridade do nome de Jesus, várias promessas de Deus, e dei para essa pessoa, um monte de folha, imprimi, dei para ela, ia visitar, um dia sim, outro também, um dia sim, outro também, gerando fé no coração, orando por aquela pessoa, e falei, como existe um medicamento, você tem que tomar de tantas em tantas horas, pois bem, de tantas em tantas horas, você vai ler esses textos, com dor, sem dor, entendendo, não entendendo, não interessa. A palavra de Deus é vida, saúde e remédio, está em Provérbios 4. Comece a ler, comece a interiorizar, encarne essa palavra. O tempo já passou, alcançou debaixo do poder do nome de Jesus, cura, foi curada, liberta, graças a Deus, já passou pelo período crítico, teve alta, graças a Deus. Por quê? Porque foi exposta, teve fé, obteve fé. Não é que os outros não têm, meu querido, presta atenção. No caso específico, eu estou dizendo desta pessoa. Desta pessoa. Então, se encha de palavra. Leia a palavra, medite na palavra, interiorize a palavra, permita essa palavra gerar fé no seu coração. Pois bem, o que curou a vida desse paralítico? Não foram as correntes, os desafios, não foram os encontros, chamados também de impacto, não foi o sal, não foi a água, não foi a palavra do pastor, não foi a palavra dos que se auto-intitulam apóstolos, não foi o ter que dá dízimo, não foi o desafio financeiro, mas o que curou esse cidadão foi o nome de Jesus. Tem poder nesse nome, meu irmão. Existe poder no nome de Jesus. Certa vez eu fui visitar uma pessoa, pouco tempo atrás, coma, entubada, respirando por aparelhos, e entrei ali naquele leito, ali naquela UTI, e eu tive uma palavra de Deus, eu tinha orado, buscado o Senhor, eu tinha uma palavra para aquela pessoa. Olhei ali na cabeceira, peguei o nome dela e disse, fulano de tal, em nome de Jesus, me ouça. Eu estou aqui em nome de Jesus para te trazer uma palavra de Deus. Essa pessoa, ela abriu os olhos e começou a entrar num período assim de desespero. O que está acontecendo comigo? Eu falei, calma, em nome de Jesus, te aquieta. Sou ministro do Evangelho, estou aqui para te trazer uma palavra do Senhor. Se acalma. Ela se acalmou. Tubo, sonda, um monte de coisa ligado naquela mulher. E trouxe a palavra do Senhor para a vida dela. Orei, abençoei. E falei, agora em nome de Jesus, você pode voltar e descansar, que em breve você vai estar na sua casa. Ela esboçou um sorriso e fechou os olhos, apagou de novo. Por que então não usou o poder do nome de Jesus para que ela se levantasse? Não pergunta para mim, pergunta para Deus. A palavra específica que tinha para ela, eu trouxe ali. E o Senhor glorificou o nome dele na vida daquela pessoa. Quando a gente sai para fazer uma visita, por exemplo, às vezes só no percurso, só de trajeto, às vezes são 2 horas nesse trânsito maravilhoso aqui da nossa cidade. 2 horas e meia, às vezes, de trânsito, né? Várias conduções. Quando eu chego na determinada unidade, no hospital, se é uma UTI, eu tenho que esperar até que libere todo o procedimento para que eu possa subir. Às vezes eu espero, tomo um chá de cadeira por mais meia hora, 1 hora lá embaixo, esperando para subir e ficar 5 minutos diante do leito da UTI para trazer uma palavra e orar por alguém. Esse é o tempo que eu tenho, e depois voltar tudo de volta. Vale a pena? Vale. Fiz, faço e farei. Fiz, faço e farei. Certa vez eu fui evangelizar uma pessoa, falar acerca do amor de Deus para ela, era uma pessoa que lidava com feitiçaria, com magia. E assim que eu comecei a falar, testemunhar para ela, apareceram 2 demônios, um de um lado, outro de outro, e essa mulher começou a mudar a respiração, mudar o seu semblante. Eu olhei bem para ela e falei, olha, eu estou aqui em nome de Jesus, nome sobre todo nome, para te trazer uma palavra da parte de Deus. Nada e ninguém vai atrapalhar a minha vida de trazer essa palavra em nome de Jesus. Os demônios sumiram. E ela voltou a si, e eu pude falar e evangelizar e semear a boa semente. Existe poder e autoridade do nome de Jesus. Isso não foi só lá no tempo bíblico, isso funciona hoje.
Está vivo em mim, está vivo em você. Não funciona em mim por ser pastor, funciona em quem é apaixonado por Jesus. Você precisa crescer e conhecer o poder do nome de Jesus e testemunhar com fé do Evangelho, meu irmão. Ative o sobrenatural de Deus na sua vida. O livro de Atos ainda relata uma experiência de Paulo em Listra. Atos 14, a partir do versículo 8, diz assim: em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento. Cadinho só. Eu queria levar você agora a imaginar, vamos imaginar a vida, a figura deste homem. Enquanto eu leio aqui, eu quero que você imagine este cidadão, como ele era. Em Listra, havia um homem paralítico dos pés. Imaginou? Um cara paralítico dos pés. Aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado. Nunca tinha andado. Essa era a condição deste homem. Você consegue imaginar? Trouxe aí uma figura na tua mente? Aquelas ruas estreitas, cheias de gente, e aquela pessoa ali, com o pé atrofiado, aleijado, nunca andou na vida, sempre dependeu de pessoas para que pudessem carregá-lo para ali, para cá. Consegue imaginar? Pois bem, ele ouvira Paulo falar. O que Paulo falava para esse homem? Falava das manifestações, falava da vergonha, e ficava tirando barato dos palmeirenses, que o Palmeiras está um lixo, né? Ou ficava falando acerca do glorioso Timão. Não que isso seja errado, tá? Mas o que Paulo falava de Jesus, da sua vida, Paulo falava da obra de Jesus, dos manifestos do Cristo vivo, do Cristo ressurreto dentre os mortos, e aquele homem começou a ouvir Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele, viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levante-se, fique em pé. Com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Paulo, o apóstolo, ele falando, crendo no poder do nome de Jesus, o nome sobre todo nome, e ele percebeu que aquele cidadão tinha fé para ser curado. Quando eu e você saímos a testemunhar, quando eu e você saímos a orar para falar do poder do nome de Jesus, nós precisamos ativar dentro do nosso coração essa leitura. Vamos diagnosticar qual é o estado, qual é o momento de você parar de falar e começar a orar. De você parar de falar e impor as suas mãos, e de você orar para que o miraculoso, para que o sobrenatural aconteça ali naquele momento. Certa vez, um homem pregando num determinado lugar, uma unção, uma medida de graça, uma coisa gostosa acontecendo, cegos enxergando, surdos ouvindo, paralíticos ali sendo restabelecidos ali, sendo curados, sendo restaurados, e aquele homem olha no meio do corredor e vem ali um cidadão com uma cadeira de rodas, né? E aí, imediatamente, na cabeça dele, ele falou: eu vou estender a mão e falar, levanta em nome de Jesus. Mas a hora que ele foi se dirigir a esse homem, o Espírito Santo disse para ele, falou: para, não faz isso. Pergunte o que ele quer, pelo que ele quer que você ore. Gente, estava um reteté naquele lugar, daqueles gostosos, né? Muita coisa, o espetacular, o sobrenatural acontecendo de forma natural. E aquele homem então parou e falou: qual é o seu problema? O que você quer que eu ore? Pelo que você quer que eu ore? O cara falou: eu estou com dor de cabeça, está difícil, está complicado. Ore, por favor. O homem colocou as mãos sobre a vida dele, falou: dor de cabeça eu te ordeno em nome de Jesus, sai e não volte mais. A dor foi embora, o homem ficou feliz, virou e voltou para o seu lugar, empurrando ali a cadeira de rodas. Se esse homem vai e pega na mão dele e fala: levanta em nome de Jesus, não era a medida de fé que estava no coração daquele cidadão. Ele ia cair e esborrachar o nariz, coitado. Nós precisamos estar sensíveis e diagnosticar no nosso coração a fé, o momento e a palavra. Lembra, somos simplesmente canais. Não é fazer o que me dá na telha, é fazer aquilo que Deus quer fazer. Como Jesus mesmo diz: o que o Senhor quer, Pai, que eu faça, para que através desse feito o seu nome venha a ser glorificado. É o que eu e você precisamos fazer. Que haja uma medida de ousadia na nossa vida, em nome de Jesus, que nós possamos agir, pregar, testemunhar com intrepidez, sermos audaciosos. Vamos ver rapidamente aqui alguns detalhes da vida desse paralítico, desse aleijado. Ele era aleijado desde o seu nascimento. Aliás, eu até tenho uns amigos que são fisioterapeutas, eu quero conversar um pouco com eles sobre esse texto, sobre a figura deste homem, entender melhor, para dimensionar e ver o tamanho mesmo do milagre, que é maior do que a gente imagina.
Esse homem, ele era aleijado desde o seu nascimento. Você imagina as articulações desse homem? Pé entravado, não é? Você imagina os tendões, todos atrofiados. Você imagina os ligamentos desse homem, das pernas dele, todos enrijecidos. Esse homem, pelo fato de nunca ter andado, ele não tinha massa muscular, portanto não teria força necessária para se apoiar, para ficar em pé. Está entendendo? Está conseguindo dimensionar isso tudo? Ele nunca tinha andado, ele sempre foi carregado, portanto ele era conhecido por todos, todos sabiam da condição daquela pessoa, daquele cidadão. Quando nós saímos, quando nós pregamos e quando o sobrenatural, o espetacular acontece, não é para que o nosso nome se torne célebre, é para aproveitar a situação e para pregar na geral. Para pregar na geral, glorificando, exaltando o nome de Jesus. Ele ouviu a pregação de Paulo com toda a atenção. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Eu fui, nessa semana, uma das pessoas que eu fui orar no hospital, estava ali numa sala, se preparando para ir para a sala pré-operatória, e Maria é o nome daquela mulher. Eu falei, Dona Maria, como a senhora está? Ela falou, eu estou com muito medo, eu estou, na realidade, com pavor, eu vou para o centro cirúrgico, eu não sei o que vai acontecer, eu tive uma fratura de fêmur, eu era uma pessoa ativa, eu fui ouvindo e orando em línguas aqui no meu coração, buscando uma palavra de Deus. Eu falei, Dona Maria, desculpe, a senhora não era ativa, a senhora é uma mulher ativa. Os homens, os enfermeiros, os médicos, os instrumentistas, os anestesistas, são simplesmente a luva que Deus vai vestir para tocar a sua vida. Em curto espaço de tempo, a senhora vai se recuperar em nome de Jesus. Foi uma palavra específica para aquela mulher. E comecei a falar acerca do amor de Deus, que o amor de Deus lança fora todo o medo. Aquela mulher mudou o semblante, ela se fortaleceu, ela se encheu de expectativa. Orei, abençoei, a preparei para a cirurgia e saí. Mulher ficou totalmente mudada. Meu irmão, quanta gente desesperada tem ao seu lado, esperando de Deus uma direção, uma resposta. Seja você o canal para essa pessoa. A fé gerada, nesse episódio de Paulo, com o aleijado ali, a fé gerada nesse instante, ela vazava daquele homem. E Paulo chegou ao ponto de perceber, Paulo notou, portanto olhe, esteja atento, esteja com o seu coração sensível para trazer a palavra imediata para a vida desta pessoa. E Paulo chega e fala, levante-se. Aquele homem, ele ouviu, ele via Paulo, e ele ouvia Paulo, mas ele reconheceu que a inspiração daquela palavra, ele reconheceu a voz da inspiração, ele reconheceu o Senhor, ele deu um salto e começou a andar. A palavra foi, levante-se e ande. Com isso, ele deu um salto e começou a andar. Foi além daquilo que lhe foi dito. Meu irmão, esteja pronto para que o espetacular de Deus aconteça na tua vida, em nome de Jesus. Essa é uma palavra de Deus para a minha vida, para a tua vida, para você que me ouve aqui nesse momento. Existe poder, existe autoridade no nome de Jesus, o nome sobre todo nome, o Cristo ressurreto dentre os mortos. Existe esse poder miraculoso, está dentro de você, doidinho para vazar e tocar a vida de tantas pessoas. Mas, meu irmão, o que Deus tinha que fazer, Ele já fez. Enviou seu Filho para nos salvar, cantamos aqui, adoramos ao Senhor. Fez a tremenda obra de substituição, morreu a nossa morte para que nós pudéssemos ter o privilégio de viver sua vida. Nos encheu com seu Espírito e disse, vocês vão fazer o que eu fiz e vão fazer coisas ainda maiores. Agora depende de quem? Da nossa ação. Vamos sair da cadeira? Vamos sair do comodismo? Vamos sair da zona de conforto? Meu irmão, vamos para o abraço. Vamos tocar pessoas, vamos abraçar pessoas, vamos liberar o poder que existe no nome de Jesus sobre a vida das pessoas. Meu irmão, ore por enfermos, meu irmão, ore em nome de Jesus, expulse demônios em nome de Jesus, toque e abençoe pessoas em nome de Jesus. Muitos ficam parados, sentando, esperando para ver, quem sabe a banda passar. Quem sabe faz a hora, meu irmão, não fica esperando acontecer, não. Reinhard Bonk, coloca essa outra frase, por favor. Reinhard Bonk, um evangelista, um irmão, tremendo esse homem. Ele diz assim, aqueles que ficam eternamente buscando a vontade de Deus, são sempre superados por aqueles que fazem a vontade de Deus. Não seja superado, meu irmão, por ninguém. Levante, vai e faça.
E o que você vai fazer? Faça o óbvio, faça o simples, fala do amor de Deus. O que Deus é para você, o que Jesus significa para você, é isso que você vai falar. Mas como eu vou orar, meu irmão? Você vai orar e vai abençoar, simplesmente. Mas e se nada acontecer? O problema não é teu, o problema é de Deus. Você é simplesmente testemunha. Você é um co-pregador com Ele. É uma sociedade, é um serviço de parceria que você está fazendo juntamente com o Senhor. Evangelho de Marcos, no capítulo 16, a partir do versículo 15. Marcos diz assim, em Marcos diz assim, Jesus dizendo, e disse-lhes, vão pelo mundo todo e pregam o evangelho a quem? A todas as pessoas. Para alguns? Não, a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. E estes sinais acompanharão os que crerem. Pausa. Quantos aqui creem que Jesus é Filho de Deus, que Jesus morreu na cruz por mim e por você, fez uma tremenda obra de substituição, morreu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, foi glorificado, exaltado, recebeu um nome que está acima de todo nome, desceu como Espírito vivificante, está dentro de todo aquele que confessa Jesus como Senhor. Quem crê nisso? Legal, beleza. Estes sinais acompanharão aqueles que crerem, acompanham vocês, a mim e a você. Em meu nome, disse Jesus, expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum, imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Depois de ter lhes falado, o Senhor foi elevado aos céus, assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda a parte, presta atenção, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com sinais que acompanham. Quando você sai a testemunhar, quando você sai a orar, quando você sai a abençoar, quando você sai para ser um canal de Deus, você está fazendo um trabalho em parceria com o Senhor. Você se disponibiliza, você testemunha, você prega, você ora, você impõe as mãos, mas quem entra com a concessão da graça, quem opera o sobrenatural, não é você, é o Senhor. Deus tem um compromisso com a sua palavra, saiba disso. Quando eu e você saímos cheios de fé para tocar pessoas, para abençoar pessoas, saiba, Deus tem um compromisso com a palavra e Ele honra a sua palavra. Ele honra a sua palavra. Ano passado, estávamos em Guaratinguetá, num acampamento, e Dona Adélia, mãe do Vanderlei, pastor da Carisma de Guaratinguetá, sofreu uma queda, estava caminhando na calçada e tropeçou, caiu, teve uma fratura, uma série de fraturas, na realidade, no braço, um osso quase sai aqui para cima, né? Vários ossos ali, uma situação muito difícil, e devido à idade, o médico falou, olha, a cirurgia é extremo delicado e ela corre risco de vida. Chamou a família para conversar e decidiram, então, ou opera e ela corre o risco de vida, ou deixa como está, calcifica e ela perde totalmente os movimentos. Sim, nos empenhamos a orar, eu, Lorival, com a Cláudia, nós fomos ali com o Vanderlei, na casa da Dona Adélia, impomos as nossas mãos, oramos, peguei uma palavra, uma profecia lá de Ezequiel, Vale dos Ossos Secos, onde cada osso se juntou ao seu osso, pegamos a palavra de Deus e começamos a orar, no poder e autoridade do nome de Jesus, o nome sobre todo nome, que todo osso voltasse e se ligasse, cada osso ao seu osso, os ligamentos aos seus ligamentos, que a vida entrasse naqueles ossos, no corpo daquela mulher, e fomos embora. Ela continuou sentada, com seu braço tracionado, um peso assim, naquela tipóia. Tempos depois, passou, foi fazer um novo raio-x, passou uma nova consulta, o médico olhou e falou, o que aconteceu? Quem mexeu na senhora? Ela, foi Jesus, né? Toda risonha que ela é, Dona Adélia, né? Estava lá, o Vanderlei até trouxe a radiografia, o antes e o depois. Gente, fantástico, tremendo, que operou o poder do nome de Jesus. Simplesmente isso.
Certa vez uma mulher me procurou aqui na Carisma, desesperada, o seu filho, bebê, tinha sido desenganado pelos médicos, os médicos falaram o que eu tinha que fazer, eu já fiz, não tenho mais o que fazer. Se você crê em Deus, o momento é agora. Não tem mais o que fazer, eu não sei quanto tempo ele vai durar. O caso é critiquíssimo, e a mulher veio desesperada, atrás de uma palavra de Deus, entrou na sala em desespero, e eu comecei a ouvir aquela mulher em choro, e no meu coração, o meu espírito, eu comecei a orar em outras línguas, segurei nas mãos dela tentando acalmá-la, e Deus me deu uma palavra. Diga para que ela entre no meu shalom, no meu lugar de paz. Estou cuidando do filho dela. Diga-lhe que ore pela futura nora dela. O bebê que está morrendo, como é que eu vou orar pela nora? Eu falei, minha irmã, eu estou tendo uma palavra em nome de Jesus. Comece a orar e abençoar a futura nora. Não, mas meu filho, eu falei, minha irmã, presta atenção, uma palavra de Deus agora para você. Deus está trabalhando, está cuidando do seu filho nesse momento, no hospital. Comece a orar pela sua futura nora. Comece a orar pelos netos que esse seu filho vai te dar em nome de Jesus. Olhe pela sua geração. Geração temente a Deus, cheias do Espírito Santo, apaixonados pela palavra. Aquela mulher foi ficando em paz, o seu semblante foi mudando, orei com ela, abençoei ela, foi embora. Dias depois ela volta aqui toda sorridente, com um sorriso de orelha a orelha, trazendo aquele pimpolho fofucho, né? Aquelas bochechinhas ali, rosadinhas aqui, para conhecer aquela criança linda, maravilhosa. Deus opera milagres, Deus opera maravilhas, basta eu e você sermos ousados, ouvir Deus e obedecer o Senhor. Anos atrás, mais ou menos uns 16 anos atrás, mais ou menos 16, 17 anos atrás, uma pessoa chegou na minha casa, desesperada, tinha engravidado, passou por uma situação difícil, complicada, provocou um aborto, sentindo ali os sintomas, aquela coisa difícil, terrível, e bateu aquele baita arrependimento, e nos procurou, a mim e a minha esposa, nós começamos a orar por ela, acolhemos aquela mulher, abençoamos a vida daquela mulher e começamos a profetizar vida. E Deus nos deu direções e começamos a profetizar vida e abençoar em nome de Jesus. Que todo o poder da morte ali saísse em nome de Jesus, o nome sobre todo o nome. E aquela mulher foi ficando calma e o Senhor foi trabalhando, e o Senhor foi restaurando e ela ficou tranquila, graças a Deus. Ano passado, eu estava aqui na Carisma e de repente tinha uma pessoa para atender, era um adolescente. E esse rapaz tinha uma dúvida e ele veio para tirar ali a sua dúvida comigo, trouxe uma palavra, ele pegou e falou, vim aqui também para te agradecer. Anos atrás, no início da minha formação, no ventre da minha mãe, você ouviu Deus, você trouxe uma palavra e você me abençoou. A morte que era sobre a minha vida, ela saiu. Eu estou aqui, apaixonado pelo Senhor, cheio do Espírito Santo. Tive o prazer e o privilégio de batizar esta mulher, batizar o seu marido, batizar esse garoto, batizar o irmão dele. Servem conosco aqui, está até aqui hoje, nessa noite conosco aqui. Existe poder no nome de Jesus, o nome sobre todo nome. Cristo está vivo, Jesus está vivo, e quer continuar agindo através da minha vida e da tua vida. Jesus diz o seguinte, no Evangelho de João, no capítulo 14, a partir do verso 12, digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim também fará as obras que tenho realizado, e coisas maiores do que essas farão, porque eu estou indo para o meu Pai. Eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Presta atenção como ele finaliza. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Sabe por que não tem feito? Porque não temos pedido. Sabe por que não tem feito? Porque não temos usado fé necessária, não crescemos em conhecer o poder do nome de Jesus, o nome sobre todo nome. Existem, queridos, muitas promessas de Deus, 8.500 promessas de Deus, e cada uma delas são preciosas e vivas. Paulo escrevendo em 2 Coríntios 1, verso 20, diz assim, pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Existe a necessidade, querido, presta atenção, de eu e você
orarmos com base na palavra de Deus, profetizarmos a palavra no nome de Jesus sobre o alvo da nossa oração. Exerça a sua medida de fé. Esses dias eu fui fazer uma visita e uma pessoa acamada, em coma, na UTI, entubada. Eu tive uma palavra específica para aquela pessoa, eu cheguei ali e falei, olha, eu sou ministro do Evangelho, em nome de Jesus eu estou aqui para te trazer uma palavra, e falei com ela. Ela não mexeu um cílio, do jeito que estava, continuou. Levei a ele mais ou menos uns 3, 4 minutos, porque tem que ser ligeiro, né? Rápido nessas situações. Orei com ela, abençoei e saí. Tempos depois, na nossa comunidade, essa mulher me procurou, você que é pastor Gil? Eu falei, sou, quero agradecer, louvar a Deus pela sua vida. O senhor foi lá no hospital, fazia assim, 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 e começou a me trazer à memória, eu comecei a lembrar daquele episódio, ela falou, ouvi cada palavra. Eu estava presa dentro de mim, e aquelas palavras me ajudaram a sair de mim. Eu louvo a Deus pelo fato de você ter ouvido o Senhor, ter sido ousado e ter me dito essa palavra. Deus usou essa palavra como um norteador para me tirar desse estágio de morte. Meu irmão, presta atenção que essa palavra hoje, na minha vida, na tua vida, desfibrile nossa fé. Jesus ressurreto, Jesus ressuscitou, aleluia, glória a Deus, mas continua vivo agora dentro de mim e de você, desejando ardentemente continuar a sua obra. Todos os livros da vida têm começo, meio e fim, exceto o livro de Atos dos Apóstolos, que está sendo escrito hoje através da minha e da sua vida, que eu e você, como canais do Senhor, possamos ser ousados no Senhor. 1 Timóteo 1,5 diz assim, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede de um coração puro, de consciência boa e de fé sem hipocrisia, sem falsidade, uma fé genuína, uma fé verdadeira, uma fé, me entenda aqui, com integridade e retidão diante de Deus. Fé, meu irmão, presta atenção, também é um conjunto de verdades acerca do Evangelho, que nós chamamos também de sã doutrina, um ensino que proporciona saúde. Apaixone-se pela palavra de Deus, apaixone-se pela Bíblia, apaixone-se pela vida da palavra. É o autor da vida pela vida, desejando se revelar a você, para usar você, para que essa palavra faça a diferença na vida das pessoas. Novamente o texto, Romanos 10, 17, consequentemente a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem ela é ouvida mediante a palavra de Cristo. Eu estou insistindo, eu estou enchendo vocês de textos para que a fé de vocês seja acrescida, seja fortalecida e vocês sejam canais de Deus de forma ousada, de forma intrépide, para que o sobrenatural aconteça de forma totalmente natural na tua vida, meu irmão, em nome de Jesus. Fé e palavra não se separam, andar por fé e andar na palavra estão juntas. Estão juntas, seja uma pessoa de fé, mas seja uma pessoa apaixonada também e cheia da palavra de Deus no seu coração. Jesus, ele falando acerca da parábola do semeador, ele diz ali em Mateus capítulo 13, no verso 19, ele diz assim, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, não a coloca em prática, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Meu irmão, em nome de Jesus, essa palavra do seu coração ela não vai ser tirada. Em nome de Jesus, ela não vai ser arrancada, ceifada. Ela vai produzir fruto, fruto 100 por 1. Em nome de Jesus, eu profetizo isso sobre a sua vida. Fé é um entendimento claro e desenvolvido da palavra de Deus, mas com ações correspondentes. Dizer que tem fé tem que ter ação que corresponda. Seja uma pessoa cheia de fé, mas que os seus atos e as suas atitudes, me entendam aqui, externem, reflitam isso que você crê. A fé, ela tem boca. Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz assim no capítulo 4, verso 13, tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Meu irmão, muda a tua forma de falar. Seja um homem, seja uma mulher ousados, intrépidos no Senhor. Muita palavra, muita medida de graça tem no seu coração, e ela precisa sair.
ela precisa tocar a vida de pessoas. Você imagina se Jesus, o nosso Mestre e Senhor, tivesse toda essa palavra, toda essa carga para repartir conosco, e falar, eu não vou não, porque eu estou com preguiça. Eu não vou falar não, porque eu tenho vergonha. Eu não vou falar porque eu não conheço. Eu não vou entrar porque eu não fui convidado. Eu e você não estaríamos salvos, não estaríamos no Senhor hoje. Não teríamos essa vida plena. Não teríamos mais essa ausência de medo de morte. A nossa condição ela seria totalmente diferente. Eu quero convidar você a se colocar em pé, teria outras coisas a estar repartindo, mas eu quero orar com você. Somar minha fé com a tua. Existe fé no seu coração. O poder de Deus está nesse lugar. Existe fé que foi gerado de Deus no seu coração. O desejo ardente de Deus é usar você no seu dia a dia, para tocar vidas, para tocar pessoas, para fazer diferença na vida de pessoas. Onde existe a inexistência da vida, Deus quer usar você, para tocar pessoas, para trazer uma palavra de conselho, para trazer uma palavra de conforto, para trazer uma palavra de fortalecimento. Deus, o que eu vou dizer? O que eu vou fazer? Se aproxime, toque pessoas. Expresse o amor que você tem a Deus, amando e servindo pessoas. Se coloque no lugar onde Deus quer que você esteja. Deus depositou dentro de você dons, talentos, habilidades. Tem regado esses dons, talentos e habilidades com graça, com o poder sobrenatural vindo dEle. E Ele quer usar você. Ele conta com você, apesar de você. Ele conhece você. Teus pontos fortes, teus pontos fracos, e apesar de você, Ele decidiu, eu conto com você. Eu aposto em você. Eu uso a sua vida. Esse é o Senhor que nós servimos. O que é necessário é nós nos disponibilizarmos. E falar, Senhor, eis-me aqui. Me enche com a tua graça, me enche com a tua unção, me enche com o teu espírito, derrama uma medida de ousadia no meu coração, que eu venha ser uma pessoa intrépide, que quando eu for falar, eu consiga olhar nos olhos e diagnosticar o coração, quando eu for testemunhar do Senhor, que eu possa olhar e ter uma palavra do assim diz o Senhor para esta pessoa, que a medida da graça de Deus, que está na tua vida, abra chaves de corações que estão travados, presos, pessoas estão presas, aprisionados dentro de si, e o libertador, ele decidiu contar conosco, decidiu contar com você. Se posicione diante de Deus, falar, Senhor, eu entendo, hoje estou comemorando, domingo da ressurreição, desfibrila também e ressuscita coragem, ousadia, intrepidez na minha vida. Estende suas mãos assim. Eu não vou chamar você aqui à frente. Quero orar por você onde você está. Estenda suas mãos e fala assim, repete comigo. Senhor, em nome de Jesus, usa as minhas mãos para tocar pessoas, para abençoar pessoas, para liberar o poder da vida, em nome de Jesus. Põe a mão próximo aos seus lábios, fala, Senhor, usa os meus lábios, usa as palavras, para ser fonte de bênção, na vida de pessoas, que eu possa trazer, o assim diz o Senhor, para os necessitados e aflitos, em nome de Jesus. Levanta as mãos, fala, Espírito Santo, eu te peço, me enche com ousadia, me enche com intrepidez, toda vergonha, toda timidez, eu rejeito, em nome de Jesus. Venha o seu Espírito vivificador sobre a minha vida. Eu quero ser quem o Senhor sonhou que eu fosse. Eu quero estar aonde o Senhor deseja glorificar o teu nome. Usa a minha vida, em nome de Jesus.
Usa a minha vida para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Que curas, sinais, prodígios, maravilhas aconteçam naturalmente na minha vida. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Bendiga o Senhor. Vivo está o Senhor. Magnifique o Senhor. Ele quer continuar usando a tua vida. Aplauda o Senhor.